Olá, tudo bem? Estou Gustavo Varenga aqui da Ortolife. A gente tem recebido várias perguntas, vários questionamentos em relação ao tipo de tratamento executado, né? Quais são as possibilidades. Muita coisa em relação à reabilitação a gente tem falado. Hoje, especificamente, eu quero abordar um assunto que realmente tem dúvidas. Os mesmos pacientes que vêm nos procurar têm dúvidas em relação às perdas dos dentes. Muita gente senta aqui e começa a contar, às vezes, suas histórias, né? E muita gente fala assim, eu perdi meus dentes ficaram moles, minha família inteira tem isso, é uma doença hereditária. Bom, vamos pontuar algumas coisas, certo? Hoje, especificamente, eu queria falar com vocês sobre isso, uma das maiores e piores causas dos dentes, que deixam os dentes moles, que é a questão da doença periodontal. O que é a doença periodontal? Ela que faz os dentes ficarem moles. Uma coisa, não é hereditário, tá certo? Não é porque a mãe teve, o pai teve, os irmãos, as tias, você vai ter também. Existe sim uma predisposição genética que algumas pessoas têm com mais facilidade de desenvolver a doença, certo? No entanto, é curável, é tratável. Por isso que o dentista, a frase que mais se ouve durante 50 anos aqui no Brasil é a mesma que se ouve há 50 anos nos outros países. Procure seu dentista regularmente, vá de 6 meses, porque a prevenção ela é barata. A prevenção ela evita esse tipo de problema, evita esse tipo de doença, trata dela, certo? Com um especialista, com um periodontista, certo? E, ao mesmo tempo, economiza, né? Porque um tratamento preventivo é muito mais em conta. Mas vamos ater agora realmente especificamente a doença periodontal. O que é a doença periodontal? Então, vamos supor, certo? O paciente vai e se alimentou, não conseguiu fazer a higiene adequada do dente. Porque todo mundo fala que escova, mas o problema é como escova. Então, não conseguiu fazer a higiene adequada, não usou fio dental, é chato? Pra gente também é. Mas tem que ser usado todos os dias, pelo menos após as refeições. Não só quando garra uma casca de pipoca, né? Quando vai comer carne, fica preso aí, usa palito. Não é isso. É a prevenção. Fio dental é barato também, deve ser usado todas as vezes após a refeição. Então, baseado nisso, o que acontece? Você se alimenta, fica aquele resto de comida, um resto alimentar, que fica na base do dente, porque todo o resto da região do dente é de alta limpeza. A língua está passando aqui, você está falando ou comendo os outros alimentos, mas na base do dente, em toda a base do dente, próximo de um dente e o outro, e a gengiva, fica esse resto alimentar. A gente chama isso, inclusive, de matéria alba, que parece uma branquinha, parece um negócio meio cremoso ali. Aquilo ali você tira com a escova, só fazer a higiene correta. O problema é que quando aquilo ali fica. E esse acúmulo, a comida, ela tem diversas coisas, sacarose, carboidratos, que é uma refeição fantástica para as bactérias da boca. Essas bactérias, que são muito patogênicas, e o que elas fazem? Elas começam a se alimentar desse resto alimentar, tá? E a decomposição do alimento dela, o substrato das bactérias, é ácido. E ele começa a causar o que a gente chama de gengivite. É o primeiro ponto, anota aí, gengivite. A gengivite é uma inflamação do tecido gengival. Sangra, dói, aí você vai no dentista, vai no periodontista, faz uma limpeza, ele te organiza, faz o tratamento periodontal adequado, bacana, resolveu. E quando não se faz isso? A gengivite, ela evolui, e ela pode evoluir para a parte grave da doença, que é a periodontite, tá certo? Então aí eu já vou passar para o modelinho do lado de cá. O dente, ele não está preso no osso. Nossos dentes não são presos no osso, fincados no osso, como se fosse cimento. Eles são presos através de fibras microscópicas, 6 fibras diferentes, chamado ligamento periodontal. Esse ligamento periodontal, ele que dá o amortecimento do dente, ele que faz o dente movimentar quando você usa aparelho ortodôntico, tá? Ele que é responsável pela saúde periodontal, tudo que está em volta do dente, periferia, certo? Então, quando essa gengivite ela desenvolve, ela ataca o ligamento. Quando ataca o ligamento periodontal, aí, meu querido, é que tem um problema, porque o ligamento ele recua e ele leva consigo o osso.
Levou o osso, leva a gengiva também, e aí você tem um problema mais grave, que quando você faz uma sondagem na periodontia, você vê que tem uma bolsa periodontal. Isso tudo ainda é curável, porque você tem tamanhos e defeitos que são recuperados. O problema é quando desenvolve muito e começa a dar mobilidade nos dentes, e aí você fica num grau que os dentes amolecem e se perde. Para isso, né, a gente tem para recompor isso aí o próprio implante dentário, né? No entanto, até mesmo para se fazer implante quando perde o dente, quando você perde o osso, em altura, é dificílimo ganhar isso. A gente consegue trabalhar bastante a espessura, mas a altura ainda é um limitante dentro da ciência odontológica hoje no mundo inteiro. E aí que tá, é muito mais dispendioso, você tem mais cirurgias para serem feitas. Então, o resumo de tudo é o seguinte: cuide bem do seu sorriso, escove os dentes com frequência, procure o dentista com mais frequência ainda, porque é para o seu bem, para o bem do seu sorriso e para evitar problemas maiores, para que você não venha ficar triste porque tem um dente perdido ou alguma coisa assim. Beleza? Tá falado? Te espero aqui no Ortolife. Um grande abraço.